Nós já temos no sangue tudo aquilo que um jogador precisa, além da inteligência para jogar, a habilidade, a facilidade de movimentação, nós já temos. Eles têm que aprender a fazer tudo isso. Nós aprendemos, e uma facilidade que a gente tem para aprender é começar a jogar descalço. Isso dá uma habilidade muito grande ao jogador brasileiro. Torcia pelo Fluminense aqui no Rio, sempre fui torcedor do Fluminense e às vezes deixava até de sair de casa quando o Fluminense perdia. E fiquei gostando do futebol arte, aquele futebol que todo torcedor gosta de ver. E isso me fez, inclusive, gostar de uma equipe que eu vi jogando no interior de Minas e que nunca mais esqueci a sua escalação. Foi a equipe do Ribeiro Junqueira de Leopoldina. Era um timaço. Então a escalação era Manganga, Maninho e Batista, Itim, Domício e Quadrado, Vicente, Geraldino, Dyer, Caturé e Elair. Esse foi o time que eu vi jogando e que toda a vida gostei do futebol bem jogado, e foi a equipe que eu mais gostei de ver jogar. Eu admirava o Garrincha, joguei muito contra ele, sempre admirei o Garrincha, mas ele coletivamente, para o time, ele não era um bom jogador, para o time ele não era um grande jogador, ele era um grande jogador para ele, para o torcedor, ele se sobressaía bem, mas se dissesse que o Garrincha precisasse voltar para ajudar um pouco o meio-campo, ele não sabia fazer, então ele não era coletivamente um bom jogador para o time. Mas você, como técnico, escalaria o Garrincha? Claro que escalaria, eu gostava de ver o Garrincha jogar, acho que esse foi um grande jogador e talvez o melhor que nós tivemos na posição foi ele. O meu final foi em 65, jogando pelo Vasco da Gama. Pouca gente sabe que eu encerrei minha carreira no Vasco da Gama. Foi uma fase em que o Vasco tinha contratado o Zezé Moreira. Eu fui porque ele confiava e acreditava muito em mim, como um jogador sério, um jogador que podia, às vezes, acertar alguma coisa que estava se passando dentro do elenco. Então, tinha alguns jogadores um pouco indisciplinados e ele queria ver se colocava a casa em ordem. Tinha jogos, por exemplo, que ele dava ordens aos demais jogadores no Fluminense que respeitasse o que eu falasse com eles, como se fosse a própria voz dele dentro de campo instruindo. Então eu passei a técnico assim. O futebol esteve sempre dentro da minha vida. Quer dizer, lá em casa a família toda sempre gostou do futebol. E eu comecei a jogar desde menino, lá na minha cidade, Itabirito, no Itabirense. Eu jogava junto com a garotada e procurei então fazer a minha vida dentro do futebol. Hoje, se me perguntam o que eu seria se não fosse jogador, eu não saberia o que responder, porque nunca me dediquei a nada a não ser ao futebol.